Olá pessoal, hoje com a segunda parte sobre solução tampão. Na aula anterior, coloquei aqui um pedacinho onde nós paramos. Então a gente discutiu o que era tampão, condições, preparo de um tampão. E aí, a gente finalizou o vídeo passado pegando 0,1 mol por litro de ácido acético, que é um ácido fraco, 0,1 mol por litro de acetato de sódio, que é um sal, que carrega o ânion do ácido fraco, acompanhado de um cátion da base forte, de uma base forte. A constante do ácido acético é 10 a menos 5, com isso a gente conseguiu calcular o pKa, que é igual ao pH, que é igual a 5. Então, eu falei para vocês que o pKa sempre vai ser igual ao pH, se a concentração do ânion for exatamente igual à concentração do ácido. Tá. Esse foi o preparo do tampão, da solução tampão. Agora, essa solução tem que resistir, tá, a variações de pH. Bom, lembra que ela resiste para variar, aliás, não variar, manter o pH aproximadamente constante. Essa é a ideia. Então, exemplo. Qual exemplo nós vamos fazer aqui? A gente vai adicionar 0,01 mol de HCl. No começo do primeiro vídeo, a gente deu dois exemplos. A gente acrescentou 0,01 mol de HCl à água pura. E o pH saiu de 7 e foi para 2, variou 5 unidades de pH. A gente colocou 0,01 mol de NaOH. Saiu de pH 7 e foi para pH 12, variou 5 unidades, certo? Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora não é na água pura, é uma solução tamponada, certo? Então, aqui está o equilíbrio. Sempre lembrando que eu já deixo a lousa pré-pronta para a gente encurtar o vídeo, deixar o vídeo mais curto, para a gente ganhar tempo, certo? Então aqui está o equilíbrio do ácido acético, o ácido, o H+, e o ânion. O tampão é formado pelo ácido e o seu ânion. E o H+, serve para você discutir acidez e basicidade. Legal. No início, quanto que a gente tem? A gente tem 0,1 mol por litro do ácido e 0,1 mol por litro do ânion, porque é um sal solúvel. E a concentração de H+, como o pH é 5, vale 10 a menos 5. Essa é a situação inicial, o sistema em equilíbrio. Agora você vai perturbar o meio. O que você vai fazer? Você vai adicionar 0,01 mol de HCl. Lembrando que é um ácido forte, vai ionizar, então vai produzir 0,01 mol do quê? De H+. Lembrando que a gente preparou 1 litro de solução. Então, eu estou jogando 0,01 mol numa solução de 1 litro. Aliás, vamos até colocar aqui, para a gente relembrar. Então, a gente preparou 1 litro de solução. Qualquer coisa, volta no vídeo anterior, ok? Legal. Se você colocou o H+, o que vai acontecer? Vai acontecer um deslocamento de equilíbrio. Olha lá, Você aumentou a concentração de H+, você desloca o equilíbrio para esquerda. Bom, quanto você colocou de H+? 0,01. Quanto vai reagir de H+? Esse ânion é um ânion proveniente de ácido fraco, portanto é uma base conjugada forte. Tem alta afinidade por H+. Então vai reagir praticamente tudo. Lembram? Nunca reage tudo. Sempre pelo equilíbrio, pelo princípio de Le Chatelier, você vai consumir parte do que foi colocado. Então, quanto vai reagir? Reage aproximadamente 0,01. Para os cálculos, a gente vai considerar 0,01. Então, quanto vai reagir? Do acetato, 0,01, porque a proporção é 1 para 1. E quanto vai formar? Então, reage
Que forma? Vai formar 0,01, ok? Então, como o equilíbrio foi deslocado para a esquerda, os produtos estão sendo consumidos e o reagente está sendo formado. Legal, quanto que a gente vai ter no equilíbrio? No início eu tinha 0,1, formou 0,01, então no equilíbrio eu tenho 0,11 mols por litro, certo? Eu tinha 0,1, foi consumido 0,01, então aqui sobrou 0,09. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que o ânion serve para capturar o H+ que cai no meio. Por que o ânion de ácido fraco? Porque é uma base conjugada forte. E, tendo reserva dele, no caso 0,1, o H+ que você coloca é capturado, evitando que a variação significativa de pH. Saulo, e a concentração de H+ no equilíbrio, quanto vai ser? Bom, a concentração de H+ é o que a gente quer descobrir, o pH, até porque tinha 10 a menos 5, você adicionou 0,01, deslocou o equilíbrio, reagiu parte do 0,01 junto com esse 10 a menos 5, ou seja, quanto a gente tem realmente? Eu não sei, mas dá para descobrir. Tudo bem? Então a concentração de H+, tá, vai ser a minha incógnita. Legal. Constante de equilíbrio. Como é que a gente calcula? Concentração dos produtos, H+ e acetato, dividido pela concentração do reagente, que nesse caso é o ácido acético. Legal. K, 10 a menos 5. Concentração de H+ é o que eu quero saber. Concentração de acetato é 0,09, ok? Dividido pela concentração do ácido acético, que é 0,11. Como eu falei, fui deixando meio pré-pronto aqui para a gente ganhar tempo. Legal. Vou isolar a concentração de H+. Então, o que eu vou fazer? Vou passar o 0,11 multiplicando. Então, é 0,11 vezes 10 a menos 5, certo? E o 0,09 passa dividindo ali. Então, 0,09. Perfeito? Bom, já adiantei essa conta, tá? Se você fizer essa conta aqui, dá 1,22 vezes 10 a menos 5 mols por litro. Perfeito? Claro que 1,22 aqui é um valor aproximado, né? Nesse caso aqui começa a dar uns valores quebrados. Tudo bem? Bom, se você descobriu a concentração de H+, é possível você calcular o quê? O pH. Então vamos lá. Como é que a gente calcula pH mesmo? Menos o log da concentração de H+. Então é menos o log de 1,22 vezes 10 a menos 5, certo? Legal, eu vou colocar o menos em evidência para conseguir trabalhar com o produto aqui. Então como é que fica? pH é igual menos em evidência, log de um produto é a soma dos logs, então o log de 1,22, certo? Mais o log de 10 a menos 5. Fechando parênteses aqui. Beleza? pH é igual a menos... Bom, numa prova, num vestibular, é dado o log de 1,22. Ou, dependendo do seu exame vestibular, é liberado a calculadora. Nesse caso, claro, eu usei uma calculadora. O log, pessoal, de 1,22, se você fizer aí na sua calculadora, dá 0,09. Tudo bem? Então, ó, 0,09. Fizemos numa calculadora, então. E fica menos 5. Certo? Então, quem é o pH?
é menos 0,09 menos 5 vai dar menos 4,91. Menos com menos costuma dar mais, não é isso? Então, pH é igual a 4,91. Bom, dá uma olhada com carinho nessa resposta aqui, ó. Começo, então, do primeiro vídeo. A hora que a gente adicionou 0,01 mol de HCl, ok? Em 1 litro de água pura, o pH foi para 2, de 5 para 2, variou 5 unidades. Agora a gente acrescentou esse mesmo 0,01 mol de HCl em 1 litro. E o pH inicial é 5. A gente partiu de pH 5. E chegamos em 4,91. Qual foi a variação de pH então? Bom, a variação de pH cinco vezes menos 4,91, 0,09. Vamos considerar 0,1 para ficar mais fácil a brincadeira. Se você considerar uma variação de pH de 0,1, variou 5 unidades, tá? Para 0,5 seria uma diferença de 10 vezes, beleza? Como é 0,1, uma diferença de 50 vezes. E eu não estou falando nem da concentração de H+, eu estou falando do valor do pH. Então variou 5 unidades e aqui variou 50 vezes menos. Então, sim, consegue resistir. Por quê? Porque você tem uma reserva. Agora, é claro, não vai ser infinito isso. À medida que você for colocando H+, o que vai acontecer? Vai consumindo acetato, vai consumindo acetato. A hora que acabar a reserva de acetato, que é a base conjugada forte, o H+ fica livre e aí joga o pH lá para baixo, certo? Outra coisa importante. Por que partimos de 5? Isso não é aleatório, tá? Vamos supor que você tenha que fazer uma reação no laboratório. Vamos supor que você vai trabalhar com uma determinada enzima, que ela tem uma atividade ótima em pH igual a 5. Então, quando você vai trabalhar, vai fazer experimentos, você precisa garantir muitas vezes que ela continua nessa situação ideal, nesse ótimo. Então, você tem que manter o pH em torno de 5. Se você tem que manter em torno de 5, você vai preparar uma solução que tenha um pH 5 e que seja tamponada. Agora, olha que interessante. Vamos supor que você precise de uma solução com pH 4 e você precisa manter em pH 4. Então, como é que você vai escolher? Uma opção é escolher o ácido que tem uma constante igual a 10 a menos 4. Porque 10 a menos 4 vai dar pH 4. Claro, aí você tem que pegar a mesma concentração do ácido e do ânion, porque elas se cancelam, e aí a constante fica igual a quem? Igual o H+. Então, ó, quando essas concentrações são iguais, a constante é numericamente igual a H+. Então, se você pegou 10 a menos 4, aqui vai ser pH igual a 4. Ou você pode brincar com essas concentrações. Então, não pega 1 para 1. Porque se você pegar uma proporção diferente, você vai chegar num valor de H+ diferente. Então, a constante é 10 a menos 5. Quando vai dar uma concentração de H+ 10 a menos 5? Se essas concentrações forem iguais. Se forem diferentes, vai dar uma outra concentração de H+ inicial. Tá? Olha só. A gente adicionou 0,01 mol de HCl, certo? Para lembrar do primeiro exemplo que eu dei no primeiro vídeo, no começo do primeiro vídeo. Lá eu também adicionei NaOH em água e também variou 5 unidades. Então eu vou dar um segundo exemplo, só que agora adicionando o quê? 0,01 mol de NaOH. Aí vamos ver como é que funciona essa solução tampão, beleza? Então, já voltamos com a próxima lousa. Vamos continuar? Ó,
agora nós vamos adicionar 0,0 mol, só que de NaOH, uma base. Lembrando que uma solução tampão, ela precisa resistir em relação ao H+, e OH-, melhor, ou OH-. 1 litro de solução, tá? Então o mesmo tampão que nós preparamos ali, onde o pH inicial é 5, ok? O equilíbrio é o mesmo, né? É o equilíbrio do tampão que a gente preparou, ácido acético, acetato, 0 mol por litro de ácido acético, tá aqui, 0 mol por litro de acetato, saiu daqui, e a concentração de H+ é 10⁻⁵. Tá, aqui eu vou pedir um cuidado para vocês. Nós adicionamos 0,0 mol de NaOH, isso em 1 litro, então 0,0 mol por litro. NaOH é uma base forte, então vai dissociar totalmente. Como eu tenho 0,0 mol por litro de NaOH, eu terei 0,0 mol por litro de OH-. Legal. Saulo, não tem OH- no equilíbrio. É verdade. Mas tem o outro fator do produto iônico, que é quem? H+. Quando a gente discutiu como é que acontece com o deslocamento de equilíbrio, quando você adiciona H+, você tem que ter uma reserva do ânion. Agora, quando você adiciona OH-, você tem que ter uma reserva do H+, e lembra que a reserva do H+ está aqui. Então, o OH- vai arrancar o H+ daqui. Ou, se você pensar no produto iônico da água, se você aumenta a concentração de OH-, cai a concentração de H+ de forma inversa. Então, vamos lá. A gente adicionou 0,01 mol de OH-. Só que esse 0,01 mol de OH- vai consumir quem? 0,01 mol de H+. Melhor? 0,0 mol por litro. Mas, lembrando que nem sempre reage tudo que você colocou. Então, se você colocou 0,0 mol de OH-, vai consumir aproximadamente 0,0 mol de OH-. Automaticamente, como a proporção é 1:1, então ele não consumiu 0,0 mol de H+, ele consumiu aproximadamente. Mas o que é importante vocês perceberem é o seguinte: o que foi colocado de OH-, tá? Não consumiu tudo. Mas o que foi consumido é exatamente igual de H+, 1:1. Então, ó, isso aqui vai cancelar com isso daqui, por neutralização. Se você colocou OH- e ele consumiu H+, você teve uma redução da concentração de H+, e automaticamente você forçou o equilíbrio para esse sentido, certo? Então, tá vendo, ó, o OH- está consumindo a reserva, tá, do ácido acético. Caso vocês tenham dúvida, lembrando, sempre volta lá no primeiro vídeo, que onde foi, né, dada a parte teórica. Legal. Então, se o H+ foi, tá, ó, consumido nesse processo, tudo bem? O OH- que está aqui gerou esse H+ para ser consumido, porque o H+ veio daqui, significa que reagiu 0,0 mol por litro daqui. Então, ó, reage. Forma 0,01, que serve para neutralizar o OH- que você adicionou. E vai produzir 0,0 mol por litro aqui. Ok? Então, o OH- consome o H+, e da onde vem esse H+? Do ácido. Quanto que a gente vai ter no equilíbrio? 0,1. Reagiu 0,01, então vai sobrar 0,09. Vou insistir, a quantidade que tem que sobrar aqui é menor que a inicial, por quê? Porque você vai consumir a reserva de ácido, é ele que gera o H+, o gerador de H+. Se você arrancou o H+ do ácido com o OH-, vai sobrar o quê? Um ânion.
Já tinha uma quantidade, agora vai ter uma quantidade maior. 0,1 mais 0,01 dá 0,11. Tudo bem? E a concentração de H+, não tenho a mínima ideia. Até porque era 10 a menos 5. Até porque reagiu uma concentração que é próximo de 0,01, não é 0,01. Então eu não tenho ideia de quanto sobrou aqui. E lembrando que o intuito é justamente calcular o pH. Tudo bem. Constante de equilíbrio, quem que é? A concentração de H+, vezes de acetato, ou seja, dos produtos, dividido pela do reagente, que é do ácido acético. Certo? A constante de equilíbrio do ácido é 10 a menos 5. Tá? Então lembrando que você usa a constante do ácido que você preparou o tampão. Ânion. O ânion é 0,11. Ácido. 0,09. Tudo bem? Notem que agora é tudo igual que a gente fez no exemplo anterior, tá? Tanto que eu aproveitei a estrutura. Então, ó, vai ficar o 0,09 vezes quem? 10 a menos 5. Certo? E o 0,11 passa dividido para lá. Legal. Quanto dá essa divisão? 0,09 dividido por 0,11. Bom, já fiz a conta. 0,82 vezes 10 a menos 5. Tudo bem? Vou passar para a anotação. Vai ficar assim então, ó. Concentração de H+, é aproximadamente igual a 8,2, tudo bem? Vezes 10 a menos 6. O quê? Mols por litro. Legal. Achamos a concentração de H+, é possível você calcular o quê? O pH. pH. Como é que a gente calcula o pH? É menos o log da concentração de H+, que vale 8,2 vezes 10 a menos 6. Vou colocar o sinal em evidência, ó. pH é igual menos. Log de um produto é a soma dos logs, então log de 8,2 mais o log de 10 a menos 6, fechando parênteses aqui. Legal? pH menos, como eu falei para vocês no primeiro exemplo, o log sempre é dado no rodapé da questão, ou você vai ter uma calculadora na hora da prova, tudo bem? Já fiz o cálculo aqui. Onde eu joguei minha conta? Ela está aqui. Olha só, o log de 8,2 é 0,91. Mais o log de 10 a menos 6, menos 6. Certo? Então, quem é o pH? É menos 0,91 menos 6 dá menos 5,09. pH, menos com menos dá mais, 5,09. O pH partiu de 5. Começo do primeiro vídeo, o pH partiu de 7, 0,01 mol de NaOH em 1 litro, fez o pH sair de 7 para 12. 5 unidades. Saiu de 5 para 5,09. Certo? E aí, de quanto foi a variação de pH? Bom, a variação de pH foi igual a 0,09. Bom, como eu trabalhei justamente com a mesma quantidade, a mesma concentração de H+ e OH-, você vai ter a mesma variação para baixo ou para cima,
partindo de um mesmo tampão. Tá vendo que todas as condições eu estou mantendo, né, constantes aí. Vamos arredondar a variação de pH para 0,1. Aquela vez a variação foi de 5 unidades. Se fosse 0,5, seria uma variação de 10 vezes. 0,1, uma variação de 50 vezes. Então, você tem uma diferença, uma variação de 50 vezes menor de variação de pH com o tampão do que sem o tampão. Então, eu vou insistir. Você tem a tal enzima que trabalha lá, tem uma atividade ótima e pH igual a 5. Então, você vai lá e prepara um tampão para que você tenha um pH inicial igual a 5. Agora, você pode trabalhar com reagentes, lá com a enzima, para ver o que acontece. Testes com essa enzima. Independente de ser um ácido ou uma base. Porque se você colocar um ácido, o pH vai cair? Vai, mas muito pouco. Se você jogar uma base, o pH vai aumentar? Vai, mas muito pouco. Então você consegue manter essa enzima muito próximo do seu ótimo, né, ótimo desempenho. E aí você consegue, né, testar na presença de outras substâncias para ver o comportamento dessa enzima, por exemplo. Tudo bem? Bom, vamos encerrar esse vídeo, que são os exemplos do tampão. No próximo vídeo, a gente continua, a gente vai complementar aí, tá, esse conteúdo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau.